Lucas, seu capítulo é o de número 19 e o versículo é o de número 9. É uma história bastante conhecida. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga espera mais um pouquinho. Glória a Deus. Desde já eu agradeço ao dirigente desse culto pela oportunidade. Que Deus abençoe o senhor, sua esposa, e continue usando vocês poderosamente aí sobre a face da terra. Assim nos diz a palavra do Eterno. Diante disso, declarou Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Eu vou repetir. Diante disso, Jesus declarou: hoje, não é amanhã, é hoje. Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Pode se assentar glorificando ao santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, aqui é um tiro só. As horas já se vão, é rápido. Eu preciso de alguns minutos da sua atenção. O texto sagrado nos diz acerca da história de um homem chamado Zaqueu. E quando nós lemos o livro de Lucas, nós vamos observar que nós não encontramos a história de Zaqueu no livro de Mateus, porque Lucas conseguiu enxergar na vida de Zaqueu uma coisa em que Mateus não conseguiu enxergar. Lucas conseguiu enxergar na vida de Zaqueu uma coisa em que Marcos não conseguiu enxergar. Lucas enxergou na vida de Zaqueu uma coisa em que João, o discípulo amado, também não conseguiu enxergar. Mas Guto, o que é que ele conseguiu enxergar? Ele conseguiu enxergar a ação da graça mediante a uma causa impossível de ser resolvida. Mas como assim, Guto? Lucas, a saber, eu preciso que você entenda, Lucas era médico, e se tem uma coisa que chama a atenção de um médico, é uma causa impossível de ser resolvida. E aqui ele encontra a ação da graça de Jesus através da vida de Zaqueu, e os outros discípulos não conseguiram ter o discernimento que Lucas conseguiu ter. Lucas, ele vai narrar a história de Zaqueu de uma forma grandiosa, de uma forma minuciosa. Ele vai narrar a história de Zaqueu de uma forma que me chama a atenção, e uma riqueza em detalhes. Eu gosto de Lucas, porque Lucas, ele é rico em detalhes, e ele vai nos dizer que Zaqueu é o chefe dos publicanos, e ele vai nos dizer que ele não é somente um publicano, mas que ele também é o chefe dos publicanos. E vamos para o contexto histórico e cultural. É por isso que eu quero que você entenda, olha para cá, o porquê a ação da graça em uma causa impossível. Porque era impossível Zaqueu naquele tempo ser aceito pela sociedade. Porque quando nós entramos no contexto histórico e no contexto cultural daquele tempo, nós vamos ver que o governo que estava mediante aquele tempo era o governo de Roma. E Roma não era um governo pacífico, não era um governo a qual amava os judeus, não. Roma era um governo opressor, era um governo que não aceitava a Jesus Cristo, era um governo a qual oprimia o povo judeu naquele tempo. E quando o povo olhava para Zaqueu, o sentimento do povo para com Zaqueu era: esse aí é um traidor. Por quê? Porque Zaqueu era um judeu a serviço de Roma, e não um simples serviço, mas Zaqueu era o homem que decidia. Eu vou contextualizar para você entender. Zaqueu era o homem que dava a última palavra: vai lá e pode fechar aquele negócio, vai lá e cobra esse valor. Zaqueu era um homem que decidia se ia continuar aberto ou se ia se fechar. Zaqueu era um homem que dava
dava a última palavra de quanto cobrava o imposto daquela população. E por causa disso, aqueles homens, os judeus, eles não conseguiam olhar a Zaqueu de uma forma pacífica. Quando eles olhavam para Zaqueu, permita-me conjecturar, imagino eu que o sentimento deles para com Zaqueu era: esse aí não presta, esse aí é um traidor, esse aí é um covarde, esse aí ele não tem jeito para a vida dele, esse aí é pior do que um cão jogado, abandonado. Quando eles olham para Zaqueu, a rejeição era tão grande. E quando se chega num nível de rejeição aonde a população olha para você e diz que você não presta, permita-me conjecturar, imagino eu, é impossível viver, Elias, em sociedade quando a sociedade não está para te receber. É impossível você viver em comunhão quando a sociedade olha para você e diz que você não serve, que você não presta. É impossível viver em sociedade quando a rejeição é uma rejeição totalizada pela população. Só que o que me empolga de pregar para você aqui essa noite, que está no texto, enquanto a sociedade rejeita Zaqueu, enquanto a sociedade olha para Zaqueu e diz: não presta, não tem jeito, esse é um covarde, esse aí é um traidor, vem Jesus Cristo de Nazaré. Gente, é um tiro só. Vem Jesus Cristo. O texto sagrado diz que vem Jesus chegando em Jericó. E eu já vou liberar uma palavra para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. É rápido, porque eu sei que você está cansado. Enquanto a sociedade diz: é covarde, vem Jesus Cristo entrando em Jericó. Enquanto a sociedade diz: não presta, não serve para nada, o texto sagrado diz que vem Jesus Cristo entrando em Jericó. Eu vou melhorar para você dar glória a Deus e para você entender. Não importa como você chegou. Às vezes você chegou aqui e o teu casamento está à beira da morte. Às vezes você chegou aqui e o teu ministério está à beira da morte. Às vezes você chegou aqui e alguém olha para você e diz: você é um covarde, você é um traidor. Mas fica tranquilo, porque Jesus está entrando em Jericó. Eu estou sentindo graça para pregar. É um tiro só para você adorar. O texto sagrado diz que a sociedade rejeita ele, mas Jesus está entrando em Jericó. E eu vou liberar uma palavra para você receber. Eu não sei como você chegou, mas Guto está doendo, Guto está sofrendo, eu sei. Mas fica tranquilo, porque Jesus está chegando aí. E quando Jesus chega, ele vem para resolver o meu e o teu problema. E se você acredita, faz um barulho de adoração. Jesus Cristo está entrando em Jericó. A sociedade olha para Zaqueu e diz: não tem jeito, esse é um covarde, esse é um traidor. Só que o que me empolga de pregar para você aqui é que Jesus olha pelo ao contrário da sociedade. Jesus vai pela contramão da sociedade. A sociedade olha para mim e para você, se nós cairmos vai dizer: é um caído. Mas Jesus não, Jesus vem pela contramão e estende a mão para mim e para você e diz: não importa que você caiu, é tempo de você se levantar. Eu vou conjecturar para você: quem não se lembra de Jesus andando em meio à tempestade? E Pedro, ele é ousado, ele sai de dentro do barco e ele começa a fazer aquilo que nenhum discípulo fez. O que? Andar por cima das águas. Só teve dois homens na história que andou por cima das águas, a saber, Jesus Cristo e Pedro. Só que vai ter um momento da história em que Pedro perde o foco de Jesus e olha para a tempestade. E a tempestade é tão grande, a tempestade é tão bravia, que ele começa a afundar. E imagino eu, olha para cá, os discípulos olhando e dizendo: ah lá, Pedro quis ser ousado, ah lá, Pedro quis ser diferente, ele quis ser corajoso, começou a afundar. Mas vem Jesus pela contramão dos discípulos e dizendo: pelo menos você tentou, até aqui você se esforçou, até aqui você chegou, mas não tem problema, Pedro, porque eu te pego pela tua mão direita e eu te levanto para você ir para dentro do barco. Eu não sei como você chegou, mas essa noite o próprio Jesus Cristo, que já entrou nesse lugar, ele pega sobre a tua mão direita e te levanta e te leva para dentro do barco se precisar. Sabe por que Pedro, ele levanta aquele homem que estava acamado? Porque Jesus levantou ele primeiro.
Eu vou liberar para você da glória a Deus. É culto de missões. E através da tua vida, alguém vai se colocar de pé. Porque essa noite Jesus te levanta primeiro. Olha para cá. Jesus está chegando em Jericó. E quando Jesus chega em Jericó, o texto sagrado diz que Zaqueu, ele ouve dizer que Jesus estava chegando em Jericó. E qual é a primeira atitude de Zaqueu? Eu preciso ver quem é esse homem. Se todo mundo me rejeita e a sociedade diz que ele é diferente, eu preciso conhecer quem é esse homem. Se ninguém acredita que eu posso mudar de vida, eu preciso conhecer quem é esse homem que prega a salvação, quem é esse homem que prega, quem é esse homem que prega libertação, quem é esse homem que prega cura, quem é esse homem que prega amor. Eu preciso saber quem é esse Jesus Cristo de Nazaré, que estão falando aí que ele é diferente. Eu preciso conhecer quem é esse homem. E o texto sagrado diz que Zaqueu, ele sai da tua zona de conforto. Agora olha para cá, eu preciso entregar isso aqui para você. 2 pontos que me chamam a atenção na vida de Zaqueu. O primeiro ponto, a atitude. E o segundo, a determinação. Por quê? Porque quando Zaqueu sai da tua zona de conforto para ir até o Jesus Cristo de Nazaré, a primeira adversidade que ele encontra, a multidão. Eu vou repetir. Volta o fundo para mim aí. Isso, Roberto. Isso, e aumenta para mim um pouquinho. A primeira adversidade que ele encontra, a multidão. E quando ele encontra a multidão, o texto sagrado diz que ele não para na primeira adversidade que ele encontra. E a pergunta que não quer calar nesse culto de missões é: o que tem feito você parar em meio às adversidades? Eu vou repetir porque eu vi gente balançando a cabeça aqui. O que tem feito você parar em meio às adversidades? Ele encontra a primeira adversidade. E qual era a primeira adversidade? A multidão. Porque Zaqueu era um homem de pequena estatura. E quando ele encontra a multidão, ele não para em meio à primeira adversidade. Ele começa a procurar uma solução. Porque a vontade de ver Jesus era tão grande. A vontade de estar aonde Jesus está. Eu estou vendo gente balançando a cabeça. Aonde Jesus está era tão grande que ele dizia consigo mesmo: eu preciso fazer alguma coisa para me ver Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa para me chegar onde ele está. Eu preciso fazer alguma coisa para me encontrar esse Jesus. Não importa que a multidão está aí, eu não consigo enxergar. Aí ele começa a olhar para o lado, ele começa a olhar para a direita, ele começa a olhar para a esquerda, ele começa a olhar para baixo, ele começa a olhar. E quando ele olha, imagino eu, isso aqui é a imaginação de um jovem pregador pentecostal, que quando ele olha para a direita, ele vê uma árvore e ali ele encontra a solução. Se ele não consegue chegar diante de Jesus, o que ele precisava era simplesmente ver, porque ele acreditava que só de ver Jesus a sua história ia mudar. Só que olha para cá, pega isso aqui e prepara para receber. E aqui eu já encerro. A sua determinação ao ver Jesus é tão grande que a determinação dele tem o poder de mudar a sua história. Não, eu vou repetir para você da glória. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu vim pregar e eu vou pregar. A determinação que você tiver aqui essa noite é o que determina o poder que você vai ter para mudar a tua história. Porque Zaqueu, ele se encontra com a primeira adversidade, a multidão, mas mesmo assim ele vai de encontro a Jesus. E quando ele vê uma árvore, ele sobe. Agora olha para cá, pega isso aqui e prepara para receber. Quando ele sobe, o texto sagrado diz que tem um homem ao pé da sua árvore. E quem é esse homem? É Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou liberar para você da glória. Eu estou sentindo a autoridade de Deus. Eu vim pregar e eu vou pregar. Quem está no pé da árvore
árvore, Jesus Cristo de Nazaré. O que eu vou, levanta as mãos, eu vou profetizar para você receber. Se essa noite você decidir subir a árvore, fica tranquilo, porque Jesus vai estar ao pé dela, te esperando para te encontrar. Lamante, arabaia, séria. O que Jesus está esperando de você nesse culto de missões é simplesmente uma atitude e uma determinação para mudar a tua história. Porque quando ele subiu, Jesus já estava ao pé da figueira dizendo: desce, 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 desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa e mudar a tua história. Eu estou sentindo graça para pregar. Eu estou sentindo autoridade para pregar. Eu estou sentindo graça. Essa noite, a tua determinação é o que vai fazer Jesus mudar a tua história. Essa noite, a tua atitude diante de Jesus é o que vai fazer Jesus se mover para a tua história. Por quê? Porque se você decidir, isso aqui é para quem acredita. Se você decidir, essa noite, eu mudo a minha história, Jesus Cristo está debaixo da tua figueira, esperando você descer. Olha para cá. Aqui eu encerro. Jesus está ao pé da tua figueira. Isso aqui é forte, isso aqui é só para quem acredita. Jesus está ao pé da sua figueira. Amante adabaia calabara cheia. Jesus estava simplesmente, olha para cá, Zaqueu não imaginava que Jesus já tinha visto dentro dele a sua determinação. Jesus só estava esperando ele não desistir para mudar a história dele. E quando ele sobe, Jesus libera uma palavra: hoje houve salvação para esta casa. Arrepiou, eu vou repetir. Quando ele sobe, Jesus está ao pé da figueira, e Jesus olha para ele e diz: eu vou pousar na tua graça. Olha a ação da graça, olha a ação da graça. Quem olhava para Zaqueu dizia: Jesus está indo para a casa de um pecador, mas a graça está indo para a casa de um pecador. A multidão olhava e dizia: mas Jesus vai sentar à mesa com o pecador. Aí Jesus, permita-me conjecturar, imagino eu Jesus dizendo: não liga para o que a multidão está dizendo não, porque hoje para a tua casa houve salvação. Não liga para o que eles falam não, porque para a tua casa hoje houve salvação. Olha a graça de Deus aí. Eu vim pregar para você que você está aqui não porque você é bonito. Eu vim pregar para você que você está aqui não porque você é belo. Não, eu vim pregar para você que você está aqui por causa da graça. Eu vim para lá e a séria. Eu estou sentindo graça. Eu estou sentindo graça, Pedro. Você não está aqui. Eu não estou pregando para você porque eu sou bom. Às vezes eu sou pior do que vocês, mas eu estou pregando aqui porque a graça me alcançou. Você está aqui por causa da graça. E eu vou contextualizar para você entender qual é o nível e a grandeza da graça. Quem não se lembra de Noé, quando Deus disse para Noé: construa, pega isso aqui, construa a arca. Olha para cá, eu vou dizer bem devagar para você entender. Olha a ação da graça. Deus diz: construa a arca, abra a porta da arca e vai entrar na arca todos os animais, de 2 a 2, Elias. Porque se Deus fala para Noé: Noé, escolhe quem vai entrar na arca, Noé escolheria os melhores. Noé escolheria aqueles que ele acham bonito. Mas a graça, ela é infinita e ela dura para todo sempre. A graça é tão grande, a misericórdia de Deus, ela é tão infinita, que ele não disse para Noé: escolhe. Ele diz: constrói e abre a porta, porque vai entrar quem quer, vai entrar quem recebe, vai entrar quem acredita. Eu vou liberar para você adorar. A graça de Deus foi liberada aqui essa noite, e só recebe quem quer, só acredita quem quer, só recebe quem tem disposição para adorar. A porta da arca está aberta e entra quem quiser. Se você quiser entrar, abra a boca para adorar.
Eu vou te dar 30 segundos. A banda, vem, cadê a banda aqui? A banda. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Sabe por que a graça de Deus foi liberada sobre esse lugar? E Jesus disse: tem salvação para essa casa. Porque missão é salvação, missão é poder, missão é graça, missão é glória de Deus. Quem tem glória a Deus, dá glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Aqui eu encerro. Eu intitulo essa mensagem: se tu não guardou nada do que eu disse até aqui, guarda o título dessa mensagem: a ação da graça resolve uma causa impossível. Arrepiou aqui, eu vou repetir: a ação da graça resolve uma causa impossível. Para você é impossível, mas a graça te alcança aqui essa noite. Se você acredita, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Isso. Quem tem glória a Deus, dá glória a Deus. Está liberado, gente. Quem tem aleluia, dá aleluia, porque está liberado. A graça vai te alcançar aqui essa noite. A graça vai te visitar aqui essa noite. É culto de missões. E quando é culto de missões, tem libertação, tem cura, tem salvação. Porque missão é isso. Louvado seja